É domingo de Páscoa. É domingo de Páscoa. Deixo com você esta mensagem do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 6 e 7. Eu sou o pastor José Olavo Fonseca, Moro aqui na cidade de Itanhaém, litoral sul paulista. Peço a você que está assistindo esse vídeo para se inscrever no meu canal, ativar o sininho para você ser notificado de novos vídeos. Hoje é domingo de Páscoa, Onde nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo da cruz do Calvário. Eu quero meditar com você na palavra de Deus, o versículo que está escrito no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 6 e 7. Esse versículo diz assim, versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Este versículo fala da ressurreição de Jesus. É por isso que nós comemoramos a Páscoa. Jesus é o nosso cordeiro pascual. No passado, os cordeiros, eles eram sacrificados, eles eram mortos, eles eram imolados, mortos sobre uma lenha. Era feito um holocausto. Ali eles morriam, as suas carnes eram queimadas no fogo e subia a fumaça, subia o cheiro do holocausto, subia o cheiro da carne queimada, o cheiro da carne queimada, a catinga, o fedor, o odor da carne queimada no fogo, do cordeiro que era morto, colocado sobre a lenha, a sua carne era queimada, e o odor de carne queimada subia até a narina de Deus. E era por causa da morte de um cordeiro, era por causa da carne do cordeiro ter sido queimada no fogo, e era por causa do odor da catinga, do fedor, do mau cheiro de carne queimada, queimada pelo fogo de um cordeiro que subia até a narina de Deus. Esse fato de cordeiro morto, a carne queimada no fogo, o fogo torrando, consumindo a carne, e ao invés de transmitir um cheiro bom e agradável, mas transmitia, exalava, saía dessa carne queimada, sapecada, torrada, consumida no fogo, saía um mau odor, saía um mau cheiro, saía uma catinga desagradável, um fedor desagradável, um odor desagradável. E esse odor desagradável, essa catinga, esse mau cheiro, chegava até a narina de Deus, chegava até a narina de Deus. Então Deus, ele perdoava o pecado da humanidade pelo holocausto, porque Deus, ele não se agradava. Deus, ele usava de misericórdia, Deus usava de compaixão, Deus usava de piedade. Por quê? Porque Deus comparava aquele cordeiro sendo queimado no fogo com as almas que iriam para o inferno se ele não perdoasse. Então aquilo mexia com o sentimento de Deus, aquilo mexia com o coração de Deus.
E Deus se apiedava. Deus, ele se apiedava. E Deus, ao se apiedar, ele perdoava o pecado da humanidade pelo holocausto feito, pela morte do Cordeiro. Deus perdoava o pecado da humanidade e não imputava o pecado sobre a humanidade, porque um Cordeiro morreu em seu lugar. Então Deus considerava que o pecado havia sido pago pela morte do Cordeiro, pela morte daquele animal. Mas um dia Deus resolveu acabar com os holocaustos, porque senão nós teríamos que estar fazendo até aos dias de hoje o holocausto. Nós teríamos que estar fazendo o holocausto, pegando cordeiros, matando cordeiros, pegando animais, matando animais e matando eles sobre lenha, sobre uma fogueira, ateando fogo na lenha, ateando fogo no cordeiro, para que esse cordeiro fosse totalmente queimado, sapecado, torrado e consumido completamente pelo fogo da fogueira, pelo fogo do holocausto, para que a caatinga, o fedor, o odor de carne queimada no fogo, completamente queimada, consumida no fogo, essa caatinga, esse mau odor, esse mau cheiro, subisse até a narina de Deus, para atrair de Deus a sua misericórdia, para atrair de Deus o seu perdão pelos nossos pecados. Aí Deus, ele se apiedaria de nós, ele teria piedade de nós e nos perdoava pela morte do Cordeiro. Mas isso ia ter que ser contínuo. Pelo tamanho do pecado que a humanidade está cometendo, milhares e milhares e milhares de cordeiros teriam que ser mortos várias vezes no dia. Várias vezes no dia. Talvez várias horas por dia. Talvez vários minutos por dia. Talvez vários segundos, milésimos de segundos por dia. Porque o homem, ele acumula pecado sobre pecado, acumula pecado sobre pecado, acumula pecado sobre pecado e não para e não cessa de pecar. Mas Deus, ele resolveu poupar os animais, para eles não serem sacrificados por causa dos nossos pecados. Deus resolveu fazer um sacrifício único que teria a sua continuidade ao longo dos séculos. Esse sacrifício foi do seu próprio filho, seu filho unigênito e primogênito, o Senhor Jesus. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito e primogênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele deu o seu filho. Deus enviou o seu filho com a missão de morrer na cruz. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 11, Deus, ele deu o seu filho. Deus enviou o seu filho com a missão de morrer na cruz. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 11 e 12, está escrito assim: e desde quando o contínuo sacrifício for tirado, será posta em seu lugar a abominação desoladora. Então haverá 1290 dias. Bem-aventurado é aquele que espera e chega até 1335 dias. Mas o que me interessa aqui nessa mensagem é Daniel capítulo 12, versículo 11.
E desde quando o contínuo sacrifício for cessado? Me interessa aqui somente a parte A desse versículo. E desde quando o contínuo sacrifício? Jesus é este contínuo sacrifício. O mundo inteiro comemorou sexta, sábado e domingo a morte de Jesus na cruz do Calvário. Mas quando foi domingo pela manhã, o mundo passou a comemorar a sua ressurreição, porque Jesus ressuscitou. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e ele disse: Pai, está tudo consumado. Naquele momento, Deus perdoou o pecado do mundo inteiro, na vida daqueles que aceitam Jesus Cristo como Salvador, na vida daqueles que aceitam este último holocausto. Jesus foi o último holocausto feito pela humanidade. Jesus foi o último e único holocausto feito para o mundo inteiro. Jesus é o holocausto. Jesus foi o holocausto feito na cruz do Calvário, para ser feito uma vez só, mas não em favor de 1, 2, 3, 4 mil pessoas, mas é em favor do mundo inteiro, ao longo de todos os séculos. Jesus é o contínuo sacrifício que está relatado no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 11. Ele é o contínuo sacrifício, um sacrifício feito uma vez só, que tem validade cotidianamente, diuturnamente, diariamente, que tem validade por séculos, por milênio, porque tem mais de 2020 anos, 2 milênios e mais 2 séculos que esse contínuo sacrifício tem validade. Sexta-feira que passou foi a sexta-feira da paixão. Foi o dia em que crucificaram o Filho de Deus na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados, por causa do pecado do mundo inteiro. Nesse dia em que Jesus Cristo foi preso, ele facilitou a sua prisão. Ele não correu, ele não fugiu, ele não se escondeu. Embora que, minutos antes, naquele dia, ele sabia que ele ia ser preso naquele dia. Ele sabia que ele iria ser traído naquele dia. Jesus poderia ter corrido, Jesus poderia ter fugido, Jesus poderia ter escondido, mas não, ao contrário, ele ficou ali pronto, preparado, esperando a vinda dos seus algozes. Mas minutos antes que os seus algozes chegassem, minutos antes que Judas o traísse, a Bíblia diz, a Bíblia relata, a Bíblia revela que, sabendo ele o tamanho da agonia da sua morte, a Bíblia diz que nesse dia ele fez a sua última oração, a sua oração final. Ele chamou os seus discípulos para orar e ele orou fortemente. Ele orou. Jesus, sabendo que ele iria sofrer muito na cruz, que ele seria cruelmente torturado, a Bíblia nos revela que ele orou imensamente, ele orou intensamente, ele suou gota de sangue. Jesus suou gota de sangue pela tamanha agonia com que ele sabia que ele ia passar na cruz, com o tamanho sofrimento que ele sabia que ele iria padecer na cruz. Mas ele não se acovardou. Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele se entregou. Jesus deixou ser levado preso. Eu me recordo aqui neste momento que Pedro
negar que Pedro foi covarde ao negar Jesus 3 vezes antes que o galho cantasse. Mas Pedro foi valente, muito valente. Pedro foi corajoso, muito corajoso. Enquanto todos os discípulos saíam correndo, fugindo, Pedro não. Pedro ficou ali com Jesus. E ele desembanhou da sua cintura a sua espada, a sua arma. E ele enfrentou os soldados para não deixar Jesus ir ser preso. E Pedro arrancou da sua espada e ele deferiu um golpe no soldado Malco a ponto de cortar as suas orelhas. Ali estava a oportunidade de Jesus fazer o seu último milagre antes da sua crucificação. O último milagre de Jesus antes da sua crucificação foi a restituição da orelha do soldado Malco ao seu devido lugar. Jesus pegou a orelha do soldado Malco, toda suja de terra, e Jesus pegou, limpou aquela orelha, e Jesus restituiu. Jesus colocou de volta aquela orelha que havia sido decepada novamente no lugar. E aquele lugar ficou completamente sarado, cicatrizado, sem nenhuma marca, sem nenhum vestígio que ela havia sido decepada. A orelha ficou completamente sã, normal e perfeita, como era no dia que ele nasceu. Ali foi o último milagre que Jesus fez. Lendo essa passagem, algo me chamou a atenção. Por quê? Porque o que Pedro fez foi um crime. Os soldados ignoraram o feito de Pedro. Os soldados ignoraram o crime que Pedro praticou. Ignoraram, deixaram Pedro à vontade, deixaram Pedro de lado, ignoraram o crime praticado por ele. E eles então foram até Jesus, agarraram a Jesus fortemente e levaram Jesus preso. Já saíram dali batendo em Jesus, já saíram dali chicoteando Jesus, já saíram dali torturando Jesus. Mas quanto a Pedro, que havia cortado a orelha do soldado Malco, que havia praticado o crime, eles deixaram Pedro ir embora tranquilamente. Deveria ter levado Pedro preso, deveria ter encerrado Pedro na prisão. Talvez Pedro poderia também ser crucificado naquele dia. Mas o plano de Deus não era que Pedro fosse preso naquela noite. Mas o propósito de Deus era de Jesus morrer naquela noite, naquele dia, pelos nossos pecados. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, Deus tinha um projeto. Que naquele dia Jesus seria crucificado. O soldado Malco que teve a sua orelha cortada, decepada, os soldados ignoraram o milagre da orelha de Malco ser restituída no seu devido lugar. Sem nenhuma cirurgia, sem nenhuma anestesia, sem nenhuma marca, sem nenhuma dor. A dor que o soldado Malco estava sentindo é pela orelha decepada. Mas no momento em que Jesus restituía-lhe a orelha, que pegava a orelha do chão e colocava a orelha de volta no seu devido lugar, Malco não sentiu nenhuma dor dali em diante. As dores foram dissipadas. As dores foram embora. E Malco teve a sua orelha restituída no seu devido lugar. Os soldados romanos ignoraram este milagre. Os soldados romanos ignoraram este feito. Levaram Jesus embora. Levaram Jesus para a prisão. E a Bíblia diz que naquela noite eles passaram a noite inteira torturando a Jesus
frente, torturando Jesus com tamanha crueldade, sem nenhuma misericórdia, sem nenhum amor, sem nenhuma compaixão. Não dá para você imaginar, não dá para você dimensionar qual foi o verdadeiro tamanho com que Jesus foi torturado na cruz. Quando Jesus morreu e ele disse: Pai, está tudo consumado. Naquele momento, Deus perdoou o pecado do mundo inteiro na vida daqueles que aceitam Jesus Cristo como Salvador, na vida daqueles que aceitam este último holocausto. Jesus foi o último holocausto feito pela humanidade. Jesus foi o último e único holocausto feito para o mundo inteiro. Jesus é o holocausto. Jesus foi o holocausto feito na cruz do Calvário para ser feito uma vez só. Sexta, sábado e domingo, 3 dias depois, a Bíblia diz que Jesus, ele ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus saiu do túmulo. Quando foram visitar Jesus, pensando que ele ainda estava morto, a pedra do túmulo estava removida. E um fato importante, um fato muito curioso aconteceu nesta ressurreição de Jesus. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 6 e 7. Esse versículo diz assim, versículo 6: Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Pedro, ao entrar no sepulcro, ele viu o lençol no chão ao lado. Quando Jesus foi crucificado e eles tiraram Jesus do sepulcro, a Bíblia diz que eles pegaram o lenço, colocaram sobre a cabeça de Jesus, e depois eles pegaram o lençol e enrolou Jesus nesse lençol. Colocaram o lençol em volta de Jesus, enrolou Jesus no lençol e levaram Jesus para o sepulcro. Colocaram Jesus dentro do sepulcro e colocaram uma pedra sobre a porta do sepulcro. Mas quando, domingo de madrugada, eles foram visitar Jesus, esse lençol que estava sobre Jesus, ele estava colocado no lado, colocaram o lençol do lado, mas o lenço, ele estava dobrado. O lenço estava dobrado e colocado à parte. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis. O lenço não estava com os lençóis. Você observa que o lenço estava sobre a cabeça de Jesus e o lençol em volta de Jesus, enrolado de Jesus. Mas o lenço não foi colocado junto com o lençol. O lençol estava à parte. Mas o lenço não estava junto com o lençol. O lenço estava no outro lugar, colocado à parte, colocado separado. Chegou, pois, Simão, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava no chão com os lençóis, mas estava enrolado, estava dobrado, ou estava enrolado. Estava dobrado ou enrolado
ou dobrado ou enrolado, colocado à parte. Pedro observou esse detalhe. Deus deixou escrito na Bíblia. O escritor desse livro, o evangelista João, ele deixou escrito essa cena. Não foi à toa que Pedro observou esse detalhe. Qual era a nacionalidade de Pedro? Pedro era judeu. Pedro viu os lençóis jogados no chão, mas Pedro procurou o lenço, porque ele sabia que no corpo de Jesus tinha um lenço sobre a cabeça e ele foi envolto, enrolado no lençol. Quando chegou no sepulcro, a pedra estava removida. Alguém tinha removido a pedra, alguém tinha tirado a pedra, ou a pedra foi tirada por quem estava do lado de fora, ou a pedra foi tirada por quem estava do lado de dentro. Mas o fato é que foi removida a pedra e precisava de muitos homens para remover essa pedra, porque a pedra era tremendamente pesada. Era muito pesada essa pedra. Era uma pedra pesadíssima. Precisaria de muitos homens para empurrar essa pedra de um lado para outro. Precisava de muitos homens para remover essa pedra, para empurrar ou para tirar essa pedra. Um homem só não fazia isso. 2 homens só não faziam isto. Mas precisava-se de muitos homens. Mas Pedro chegou ao sepulcro, já chamou a atenção dele da pele estar removida. Pedro observou esse detalhe. Ao entrar no sepulcro, Pedro viu que o lençol estava ao chão, jogado ao chão. Quando diz que estava jogado ao chão, significa que o lençol estava todo embolado no chão, todo embolado. Ele foi jogado, ele foi dobrado, enrolado, mas foi jogado, do jeito que saiu do corpo, jogou no chão. E Pedro procurou o lenço, ele procurou o lenço, porque ele viu que Jesus tinha sido coberto o seu rosto, a sua cabeça com lenço. Ele viu que o seu corpo tinha sido enrolado no lençol. Pedro procurou o lenço no meio do lençol, mas não achou o lenço. Então Pedro foi à procura do lenço. Pedro, quando procurou, ele viu que o lenço estava enrolado, ou dobrado ou enrolado. Algumas traduções da Bíblia vai dizer que o lenço estava enrolado. Outras traduções da Bíblia vai dizer que o lenço estava dobrado. E o fato do lenço estar dobrado ou enrolado ou dobrado, para Pedro fazia muita diferença. Muita diferença. O fato do lenço estar dobrado e Pedro sendo judeu, Pedro conhecia o costume dos judeus, o costume judaico. Pedro conhecia o costume judaico do povo judeu. Quando nós vamos no restaurante para almoçar ou jantar, é costume estar sobre a mesa onde nós vamos almoçar o lenço em cima da mesa e os talheres e os pratos. Está sobre a mesa onde nós vamos almoçar o lenço em cima da mesa e os talheres e os pratos. Alguns restaurantes colocam o lenço dobrado, outros restaurantes colocam o lenço enrolado. Não importa se o lenço está enrolado, não importa se o lenço está dobrado, conforme o costume daquele restaurante. O fato é que este lenço, ele tem vários propósitos. Tem um propósito de você limpar a boca quando você está comendo. Tem o propósito de você limpar as mãos quando você está comendo. Pegou no pedaço de carne, pegou em alguma coisa, pegou no copo para tomar o seu refrigerante, seu suco, o que você bebe ao almoçar ou jantar, na refeição. Talvez sua mão molhou, sujou, então você pega o lenço para limpar suas mãos. O lenço serve para limpar as mãos. O lenço serve para limpar a boca.
serve para enxugar suor. Aquele lenço que está na mesa tem essas funções: limpar o suor, limpar a boca, limpar as mãos. É costume de alguém deixar o lenço sobre a mesa, ou pega o lenço, coloca-se o lenço sobre as suas pernas e almoça com o lenço sobre as pernas. E aí pisou, você pega o lenço, limpa a boca, limpa a mão, volta ele para suas pernas, ou coloca ele sobre a mesa, e você vai se alimentando. O povo judaico, o povo judeu, o mordomo, o servo, ele leva a comida para o seu senhor, ele leva a comida para o seu amo, coloca a comida sobre a mesa, e ele se retira da sala de jantar, ele se retira do aposento de jantar, e ele fica no outro compartimento da casa, do lado de fora, deixando o seu amo, deixando o seu senhor almoçar ou jantar ou fazer as suas refeições sossegadamente, com toda tranquilidade. E aquele amo, após a refeição, ele pega o lenço, limpa a sua boca, limpa as suas mãos, e ele pega o lenço e joga em cima da mesa, joga o lenço em cima da mesa, embolola o lenço, e joga o lenço todo embololado, todo bagunçado, né? Significa não vai ser usado mais, leva para lavar. Joga o lenço ali e ele levanta e vai-se embora. Ele levanta e vai embora. Aí, o mordomo, o servo, chega na sala da refeição e ele observa a mesa, o estado que a mesa ficou. Mas ele não quer saber das refeições, ele quer saber do lenço. Ele procura observar na mesa o lenço. Se o lenço tiver embolado, se o lenço tiver todo enrolado sobre a mesa, ele tira o lenço e tira todos os alimentos da mesa e leva embora. E limpa a mesa, arruma a mesa. Mas se ele chegar a encontrar o lenço dobrado sobre a mesa, ele não se atreve a mexer na mesa. Ele não mexe na mesa, ele volta para os seus aposentos e deixa a mesa como está. O fato do lenço não estar embolado, mas está dobrado sobre a mesa, ou o fato do lenço estar enrolado, dobrado ou enrolado, não faz diferença, dobrado ou enrolado sobre a mesa, significa o quê? Que o seu Senhor, ele deu uma saidinha, mas não terminou a refeição. Ele vai voltar para continuar a refeição. O mordomo, o servo, vem e encontra o lenço todo embolado sobre a mesa. Ele tira o lenço e tira tudo que está sobre a mesa e leva embora. Desarruma a mesa da ceia. A mesa da ceia. A ceia que ele preparou para o seu Senhor. A ceia que ele preparou para o seu amo. Mas se o amo sair da mesa e se retirar da sala da refeição, da sala da ceia, o mordomo, o servo que está em outro compartimento, ele vai na sala da ceia. E chegando na sala da ceia, ele procura observar o lenço, como está o lenço. Porque o fato de como está o lenço mostra qual vai ser a decisão ou a postura do seu Senhor, do seu amo. Se ele chegar e o lenço estiver
embolado na mesa, ele pode retirar a mesa, porque a ceia acabou. A ceia acabou. Terminou a ceia. Mas se ele chegar e o lenço estiver dobrado, ao invés de enrolado, então ele sabe que o seu Senhor vai voltar para a mesa para continuar a sua ceia. Aleluia! Aleluia! Jesus foi morto na sexta-feira. Ele ficou no túmulo sexta, sábado e algumas horas de domingo. Mas quando foi domingo de madrugada, ele ressuscitou. A Bíblia não declara o horário da sua ressurreição. Declara o momento que foi descoberto que ele ressuscitou. Domingo de madrugada, Maria Madalena vai ao sepulcro e ela encontra a pedra removida. Maria Madalena, a ex-prostituta, agora convertida. E ela anuncia para os discípulos. Pedro e um outro discípulo, que a Bíblia não revela o nome dele, vai lá verificar. E Pedro, ao entrar no sepulcro, vê o lençol jogado no chão, mas o lenço estava dobrado, posto de lado. Meu amado, é uma mensagem tremenda. Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele deixou o lenço dobrado para dizer: eu vou voltar. Porque era costume dos judeus, quando terminasse a refeição, se ele terminou a refeição, acabou a refeição, está saciado, ele embolava o lenço e colocava ele à parte. Embolava o lenço. Embolava ele. Embolava e colocava à parte. Mas se ele ia voltar à mesa para continuar a refeição, ele não embolava o lenço, mas ele dobrava o lenço. E aquilo significa: olha, não mexa na mesa, porque eu não terminei a minha refeição. Eu vou voltar, sentar nessa mesa para comer desta mesma refeição, para comer desta mesma ceia. Não mexa na mesa, eu não terminei a minha ceia. Eu vou voltar e vou sentar na mesa para continuar a ceia. Isso lembra a Santa Ceia do Senhor. Foi por isso que Jesus instituiu a Santa Ceia. Ele instituiu a Santa Ceia, ensinou sobre a Santa Ceia, e a última mensagem dele, pregada na sua morte e na sua ressurreição, foi a Santa Ceia. A ceia do Senhor. Vai chegar um dia que nós vamos sentar à mesa e vamos comer da ceia do Senhor junto com Ele. Por isso que ele não embolou o lenço e colocou sobre a mesa. Foi por isso que ele dobrou o lenço. Ou foi por isso que ele enrolou o lenço. Na sua ressurreição, Jesus enrolou o lenço e colocou sobre a mesa, dizendo: não terminei a minha refeição. Vou voltar para participar da ceia. Vou voltar a comer desta ceia. Vou voltar a participar dessa ceia. Só que nós sabemos que desta vez ele não vai comer sozinho. Nós vamos comer com ele. Amém? É domingo de Páscoa. É domingo de Páscoa. Deixo com você esta mensagem. A ceia não acabou. O Senhor da ceia, o nosso amo, o Senhor, ele vai voltar. E ele vai sentar à mesa para continuar a ceia. Provisoriamente ele saiu da mesa. Provisoriamente ele saiu da mesa. Mas ele vai voltar para sentar na mesa e comer da mesma ceia que estava na mesa que ele comeu da primeira vez. O amo servia a ceia, colocava na mesa junto com o lenço. O Senhor, o amo, comia da ceia, se alimentava da ceia. E ao levantar da mesa e sair da mesa, ou ele embolava o lenço
e colocava o lenço sobre a mesa, embolado, ia embora, ou ele levantava da mesa, dobrava o lenço, colocava o lenço sobre a mesa e ele saía, ia embora. Mas o lenço dobrar significava o quê? Que ele vai voltar para sentar à mesa e dar sequência àquela ceia que ele interrompeu ela naquele dia. Isso significa a vinda dele para o arrebatamento da igreja. Ele quis deixar uma mensagem: eu vou voltar e vou cear com vocês. Dessa vez eu vou voltar, mas não é para me cear sozinho, vocês vão cear comigo. Eu vou voltar, não é para cear com meus 12 discípulos, não é para cear com meus 12 discípulos, mas eu vou voltar e vou cear com todos que aceitaram o meu sacrifício na cruz, com todos que me aceitou como Salvador, com todos que eu arrebatei e levei para o céu para morar comigo. Eu vou voltar e vou buscar vocês para cear comigo e eu cear com vocês. Esse lenço tem um significado muito grande. Significa a segunda vinda de Jesus. Significa que ele vai voltar. Não foi à toa que ele não deixou o lenço. Não foi o meu sacrifício na cruz. Com todos que me aceitou como Salvador. Com todos que eu arrebatei e levei para o céu para morar comigo. Eu vou voltar e vou buscar vocês para cear comigo e eu cear com vocês. Esse lenço tem um significado muito grande. Significa a segunda vinda de Jesus. Significa que ele vai voltar. Não foi à toa que ele não deixou o lenço junto com os lençóis. O lenço foi dobrado e foi colocado à parte. Que Deus abençoe sua vida e nunca se esqueça. O lenço foi dobrado e foi colocado à parte. Eu quero terminar esse vídeo e eu vou deixar, hoje é domingo de Páscoa, eu vou deixar esse lenço aqui conforme Jesus fez. Vou deixar esse lenço aqui enrolado e colocado à parte, sobre a mesa da ceia. Para você saber que o lenço está dobrado, era costume judaico, do lenço dobrado, do lenço enrolado, sobre a mesa da refeição. Significa que aquele senhor que estava na mesa fazendo a refeição, aquele senhor que estava na mesa ceando, ele vai voltar de novo para usar este lenço e para comer a refeição, para comer a ceia, para participar da ceia. Vou deixar esse lenço aqui e vou terminar este vídeo com este lenço sobre a mesa, para você entender que Jesus vai voltar para usar este lenço. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e quando eles foram ao sepulcro, o lençol que estava envolto sobre o seu corpo estava jogado ao chão, mas o lenço estava enrolado e colocado à parte. Foi a mensagem que Jesus deixou para o povo judeu, foi a mensagem que Jesus deixou para nós, gentios convertidos, que ele vai voltar a sentar nesta mesa para dar continuidade à ceia do Senhor, para dar continuidade à ceia que ele estava comendo. Estejamos preparados para esse dia, porque ele estava falando aí, ele estava deixando uma mensagem aí do dia da sua segunda vinda, do dia do arrebatamento da igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.